Tempo da TV. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique, este canal é o Tempo da TV e hoje estamos aqui para falar de 20 novelas dos anos 70 que fizeram muito sucesso. E a primeira é Irmãos Coragem, né? É a sua novela original na década de 70, né? Primeira versão. E conta a saga dos três irmãos Coragem, Duda, João e Jerônimo, né? É uma saga muito legal, uma história muito envolvente e fez um sucesso escandaloso. Então tá aí, ó, a primeira Irmãos Coragem, a primeira novela, a primeira melhor novela dos anos 70. Vamos à segunda? A segunda melhor novela dos anos 70, porque ambas foram novelas de Jeanette Claire, ambas foram escritas por Jeanette Claire, foi a novela Selva de Pedra, que fez um sucesso e contava a saga do jovem Cristiano Vilhena, né? Um rapaz pobre, de origem humilde, que vem para a cidade grande e antes de vir para a cidade grande ele se envolve numa briga e o rapaz acaba morrendo, né? E ele acaba achando que matou o rapaz, na verdade não matou o rapaz. Então, e ele acaba conhecendo Simone Marques, né? E, enfim, e acabam se apaixonando, mas muitas coisas acontecem, né? E ele acaba sendo um dos herdeiros do seu tio. Então, uma novela que fez um sucesso e o último capítulo, nossa, deu muita audiência, né? Realmente deu uma audiência assim estrondosa, né? Que foi a cena final do julgamento. Então tá aí, ó. Segunda melhor novela, Selva de Pedra, primeira versão. Que também teve o remake, mas a primeira versão foi melhor. Vamos à próxima. A terceira melhor novela dos anos 70, sem dúvida nenhuma, não poderia deixar de ser Bem Amado, novela de Dias Gomes, né? Do horário das 10, e com as outras foram do horário das 8, né? E essa do horário das 10, trazendo a história do Odorico Paraguaçu, né? Aquele político que não tinha um caráter muito bom, né? Ele ludibriava as pessoas, o povo sucupira, né? O Odorico Paraguaçu, que ele falava com a alma lavada, enxaguada, era muito engraçado. Então, assim, primeiro pela brilhante atuação do Paulo Gracindo e segundo pela história da novela, que é muito completa, né? Então tá aí, a terceira melhor novela foi O Bem Amado, né? Para mim, dos anos 70. Vamos à quarta. A quarta novela dos anos 70 melhor para mim foi novela também de Jeanette Claire, Pecado Capital. Pecado Capital contava a história do motorista de táxi Carlão, né? Que acaba se envolvendo, quer dizer, ele não é envolvido diretamente como um dos participantes do assalto, mas ele acaba por ficar dentro do carro com a mala cheia de dinheiro. Aí ele acha a mala, né? Ao invés dele devolver, ele utiliza parte do dinheiro e assim ele começa a subir na vida, né? Só que ele deveria ter devolvido, né? Porque era fruto de roubo, né? Então, tá aí, né? A quarta melhor novela, Pecado Capital, em sua primeira versão, que também recebeu um remake, mas eu também não gostei. Assim como Irmãos Coragem, Selva de Pedra receberam remakes, eu também não gostei, né? Mas enfim, tá aí, ó. Vamos ao próximo? A quinta melhor novela também é de Jeanette Claire, né? É a novela Duas Vidas. E a novela Duas Vidas, ela falava sobre um assunto muito interessante, que era a questão da desapropriação de casas no Catete, né, no bairro do Catete, no Rio de Janeiro, para a construção da linha do metrô, né? E é interessante, a novela pegou esse gancho, né, que ela mostrou, né, na época as obras de metrô, né, que era em 1976 para 77. Então tá aí, ó. Duas Vidas, uma novela muito bacana, contava a história também da jovem Leda Maria, que teve duas decepções: o casamento frustrado com Tomás Falas e o noivado sem futuro com o Dino César, né? Mas foi nos braços de Vitor Amadeu que ela encontrou a felicidade. Então, vamos à próxima novela. Essa foi a quinta melhor novela, tá? Dos anos 70, na minha opinião. Vamos à sexta. Olha aí, a sexta melhor novela também foi da Jeanette Claire, Pai Herói. Pai Herói, que contava a história do homem sem caráter Bruno Baldarati, né?
Um homem que tinha muitos negócios, mas não tinha escrúpulos nenhum, né? E a história do jovem André Cajarana, né? Que foi criado com seu avô, né? Numa cidade de Minas Gerais. E ele acabou descobrindo a sua verdadeira mãe, né? E ele também não sabia que o seu avô não era seu avô, na verdade era seu pai, né? Então tá aí, ó. Uma história envolvente de Jeanette Claire, Pai Herói, foi a sexta melhor novela dos anos 70, né? Então vamos à próxima. A sétima novela dos anos 70, que foi muito boa também, foi Dancing Days, de Gilberto Braga, saudoso Gilberto Braga, né? Saudoso autor Gilberto Braga. A novela contava a história de Júlia Matos, né? Que ficou anos presa, né? Por ser acusada de matar um homem, de atropelar um homem, né? E na verdade ela não matou, né? Foi uma coisa acidental. E ela sai da cadeia para reconquistar o amor da filha que era criada com a própria irmã, Yolanda Pratini, né? E, enfim, uma história muito interessante. Ela se envolve com um jovem Cacau, um jovem diplomata, né? Que o pai também é contra o relacionamento dos dois. Enfim, uma novela muito, 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 muito bem contada. Então vamos à oitava novela. A oitava novela é O Astro, novela também de Jeanette Claire, novela que contava a história da família Rayala, a famosa família Rayala, né? E o Márcio Rayala, e era um jovem que não se conformava de ter tantas riquezas, de não poder dividir com ninguém, e ele acaba conhecendo, no meio disso tudo, acaba conhecendo a Lili, jovem Lili, taxista Lili, que acaba se apaixonando por ele, mas não largava do pé dele a enjoada da Josi, né? Ela era chata. Era muito chata. A enjoada da Josi. Então é isso aí. E a história do mau caráter também, né? Do espertalhão Herculano Quintanilha, né? Ele se aproveitou de se aproximar da família Rayala e acabou tirando vantagens disso para ele, né? Enfim, uma novela maravilhosa, né? Eu acho, então, é a oitava melhor novela, na minha opinião, dos anos 70. Vamos à próxima. Nona novela foi de Lauro César Muniz, O Casarão. Casarão foi uma história muito interessante e o público acho que não entendeu muito. A novela teve 4 fases, né? Passou por 4 gerações dentro desse casarão. Então, uma história muito bacana, né? E contou várias histórias, inclusive de Carolina e João Maciel, né? Personagens de Yara Cortes e Paulo Gracino, que aliás tem uma cena lindíssima no final da novela, que é a cena que eles se encontram na Colombo, né? Confeitaria Colombo, e ele pergunta para ela, difícil esperar muito, né? Ela pergunta para ele, difícil esperar muito, 40 anos, né? Então, quer dizer, uma coisa linda. Linda, 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 linda. Então tá aí, uma das novelas mais bonitas dos anos 70, O Casarão. E agora vamos para... foi oitavo, né? Nona, vamos à 11ª. A 11ª novela, né? Que foi... Aliás, desculpa. Foi oitava, nona, não, a 10ª agora. Desculpa. Então a 10ª foi O Grito, novela de Jorge Andrade, né? E a novela contava a história de uma freira que largou os votos, né, sagrados, para cuidar do filho que tinha problemas neurológicos, né? E enfim, e ela acaba sendo alvo, né, da raiva das pessoas do prédio, porque o filho gritava muito durante a madrugada e todos queriam expulsá-la. Uma história muito envolvente, contava a história também do prédio que foi construído, Paraíso, né, para uma família quatrocentona, e assim teve uma desvalorização imobiliária muito grande, né? Enfim, muito complicado. E é uma novela muito bonita, O Grito, que foi em 1975, também do horário das 10, tá? Assim como Bem Amado, também do horário das 10. Vamos à próxima. Agora a novela de número 11, né? O Espigão, escrito por Dias Gomes. A novela contava a história de um megalomaníaco chamado Lauro Fontana, né? Que queria construir um prédio, né? Um hotel.
chamado Fontana Sky, né? Mas para isso ele precisaria, né, destruir, né, acabar, demolir a mansão dos Camará, né? Não era fácil, né? Então tá aí uma das tramas mais envolventes da novela, brilhantemente interpretado por Milton Moraes, saudoso, e também Lili, né? A Lili Chave de Cadeia, né? Que era a Beth Faria, né? A Lazinha Chave de Cadeia, né? Interpretada por Beth Faria. Fantástico, gente. Então, O Espigão é a novela de número 11, né? A melhor novela dos anos 70. Uma das melhores novelas dos anos 70 para mim, né? Do horário das 10. Bom, essa novela, apesar de eu não ter visto, né? Eu acho a história dela fascinante. Fogo sobre Terra foi a novela do horário das 8, em 1974, escrita por Jeanette Claire, né? Contava a história dos irmãos Pedro Azulão e Diogo Fonseca, né? Ambos interpretados aí por Juca de Oliveira, Pedro Azulão, e Jardel Filho, Diogo Fonseca, e Bárbara, Regina Duarte, e também Brisa, Sônia Braga, e também a Chica Martins, interpretada por Dina Sfati, né? Então, a novela muito bacana, a novela contava a história de uma cidade que estava ameaçada de desaparecer devido à construção de uma represa, né? Então, uns estranhos chegaram na cidade para poder espionar, né? Para poder fazer a represa, né? Construir a represa, enfim. Foi uma das melhores novelas, novela número 12, tá? A novela Fogo sobre Terra. A melhor novela dos anos 70, apesar de eu não ter visto, foi uma das melhores novelas também. Novela de número 13, Muito Dinheiro Fora de Hora, dá um revertério na Cuca. Tá aí, ó, Corrida do Ouro. Corrida do Ouro é outra novela também muito interessante, uma história riquíssima, né? Que a novela contava a história de 5 herdeiras, né? E essas 5 herdeiras, elas só iriam herdar o dinheiro caso elas cumprissem cada uma as suas funções, né? Uma teria que morar com a mãe, a outra teria que estabelecer residência fixa no Brasil, a outra teria que se formar professora, a outra teria que se casar com um braço direito do milionário, né? E a outra, né, também tinha que, como eu já falei aqui, morar com a mãe, né? E a última tinha que largar a carreira de cantora. Então, é difícil, né, gente? Então, uma das melhores novelas das 7, né, do horário das 7, Corrida do Ouro, que trouxe aí, né, na bagagem, né, essa história lindíssima. Vamos à próxima? Ah, só um detalhe, Corrida do Ouro foi escrita por Gilberto Braga, já saudoso, né, e Lauro César Muniz. Bem, a novela de número 14, a melhor novela das 10 também para mim, dos anos 70, foi, sem dúvida nenhuma, Bandeira 2. Bandeira 2 contava a história de 2 bicheiros, né? Era o Tucão e o Jovelino, né? O Sabonete, né? Era o Paulo Gracino, né? O Turcão, e o Jovelino, que era o Felipe Caroni. Fantástico, gente. Essa novela realmente eu não vi, mas eu li a história e eu me apaixonei por essa história, pena que a novela não exista mais. Muito legal mesmo. Vamos à próxima. Novela de número 15, tá aí, ó, história do cara que bebia lavanda. O Coco, né, fazia o personagem, o Gilberto Ataíde, que era um homem que era dono de uma rede de supermercados, né, que começou com uma pequena vendinha, eu já contei essa história aqui pra vocês, e ele queria entrar pra alta sociedade e ele bebia lavanda, gente. Devia ter sido muito engraçado essa cena dele bebendo lavanda, eu queria muito ter visto, né. Infelizmente, nunca mais vou poder ver, né, mas enfim... nesse caso eu tenho que falar nunca mesmo, porque eu nunca vou poder ver, né? Porque a novela não existe, infelizmente, né? Enfim, então tá aí, ó. Novela Cafona, né? Escrita por Braulio Pedroso, grande autor, né? Então tá aí, ó. Novela O Cafona, uma das melhores novelas das 10 também, na década de 70. Vamos à próxima.
Outra novela de Braulio Pedroso, era uma novela de mistério, né? Quem matou, quem morreu, quem é o assassino, quem foi assassinado. Então, a novela contava a história de uma moça, Silvia, né? Interpretada por Beth Mendes, que foi assassinada nada mais, nada menos pelo milionário Conrad Mahler, né? Então tá aí, ó, interpretado brilhantemente pelo Zimbisky, né? Então a novela de Braulio Pedroso é uma novela fantástica, né? Então, uma das melhores novelas das 10. Vamos à próxima? Vamos lá? Essa é a novela de número 15, tá bom? Vamos à próxima. Tá aí a novela também, uma das novelas das 7 mais apaixonantes da década de 70. Ô Cupido, pra longe de mim. Tá aí, ó. Novela Estúpido Cupido, uma novela maravilhosa, gente, maravilhosa. Contava a saga da década de 60, né? Aqueles estudantes, né, do colégio de padres e as meninas do colégio de freira, né? E eles aprontavam muito suas lambretas, né? Suas danças de twist. Nossa, era muito bom, né? E tinha o Mederix, que era o Nelo Torraca, né? E também a Maria Tereza, né? Interpretada já pela tão saudosa atriz, infelizmente, Françoise Fortune, difícil de acreditar, né? Então é uma novela maravilhosa. E acho que algumas. Depois eu vou dizer quais novelas que eu gostaria que fosse, tá? Pro streaming, tá bom? Eu adoraria. No final do vídeo eu vou falar. Então tá aí, ó. Estúpido Cupido, novela de número 16, uma das melhores novelas das 7, na minha opinião. Vamos à próxima? Novela 17, Super Manuela. Super Manuela em ação. Então, Super Manuela, ela contava a história de uma empregada doméstica vivida por Marília Pera, né? Que acaba trabalhando de graça para a patroa, porque a patroa não tem mais condições financeiras de manter o seu pagamento. E aí então dá a ideia para que ela aluga pelo menos 2 quartos da casa, né? Para estudantes. E tá aí, uma novela que, assim, se existisse, né? Eu não sei se ela deixou de existir ou não, seria um ótimo apanhado, viu? Seria um ótimo apanhado. Então, tá aí, ó, a novela Super Manuela e foi a novela de número 17, a melhor novela das 7, né? A novela foi às 7 horas da noite, uma novela pequena também, não foi uma novela muito grande, né? Então tá aí, ó, Super Manuela. Vamos à próxima. Bom, uma das melhores novelas das 6 para mim, na minha opinião, novela de número 18. Foi a novela Escravizaura, em sua primeira versão. A novela Escravizaura recebeu um remake também, né? Eu particularmente não gostei. Mas assim, novela maravilhosa, né? Que foi ao ar em 1976, escrita por Gilberto Braga. E uma novela que contava a história da escrava branca, né? A Isaura, vivida por Lucélia Santos, que vivia sendo incomodada por Leôncio, né? Rubens de Falco, sua brilhante atuação. Aliás, essa novela foi extremamente premiada, né? Tá aí, Escrava Isaura. Então vamos à próxima? A novela de número 19. Tá faltando uma. Novela de número 19, que foi a novela Escalada, a novela das 6 também. Que foi uma novela, se não me engano, de Manuel Carlos, né? E contava a história, né? Da personagem da Suzana Vieira e o personagem do Rubens Falco, né? Que vivia um drama, né? Ele vivia aprisionado ao quadro da sua esposa, né? Então, aquilo ali consumia muito ele e ele não conseguia ter um casamento feliz, né? Com a personagem da Suzana Vieira. E, enfim, mas no final da trama, né, tudo dá certo. Então daí, ó, a sucessora, né? Vamos aproximar, acho que tem mais uma. Vamos lá. Então tá aí, ó, as 20 novelas melhores dos anos 70. Agora, eu vou falar aqui pra vocês, fazer um exemplo aqui de novelas que eu gostaria que fossem para stream, né? E algumas, se existissem, eu gostaria que fosse para stream. Por exemplo, as que existem, por exemplo, eu gostaria que fosse para stream Irmãos Coragem, em sua primeira versão. Eu acho que seria um grande apanhado, né? Uma novela que foi brilhante. Eu gostaria que fosse para stream Selva de Pedra, também a primeira versão, que eu adoraria assistir, né? Eu acho que seria um grande apanhado também. Bem Amado já está em stream, né? Essa não conta porque já está em stream. Vamos pular.
Pecado Capital também não conta, porque também já está no stream, né? Eu pude realizar meu desejo de ver as duas. Duas Vidas, outra novela que eu adoraria que fosse para streaming, né? Que foi uma história muito legal, né? Muito bem contada. Pai Herói já tá no stream, não conta, né? Essa tá... Pulou ela. Dancing Days também, eu gostaria que fosse para stream também, apesar de eu ter visto já na emissora a cabo, mas também foi uma novela muito legal, então seria interessante para streaming. O Astro, outra novela que eu adoraria que fosse para streaming, né? Novela de Janet Claire, a primeira versão, né? Porque a segunda já tá no stream, né? Mas eu acredito que estando a segunda, acho que a primeira vai ser difícil de ir, né? Mas eu gostaria. Então vamos à próxima. O Casarão, outra novela que eu adoraria ver em streaming, né? Que foi uma novela muito bonita também. Seria realmente interessante. Muito, né? Vamos à próxima. O Grito, eu não sei se ela ainda existe nos arquivos da emissora, né? Porque ao que me consta, pelo menos, né, quando você procura uma pesquisa sobre novela e eles falam, é uma novela brasileira, é porque provavelmente a novela exista, né? Quando fala foi uma novela brasileira, é porque a novela provavelmente não existe mais. Então, eu não sei se existe ou não a novela, né? Mas se existir, eu gostaria muito que fosse para streaming, né? Que é uma novela muito legal, muito bacana, né? E a história é muito envolvente. Outra novela que eu adoraria que fosse para streaming, até porque nos anos 80 ela foi impedida de exibir na televisão, né? Ela foi realmente impedida porque houve problemas burocráticos, problemas, né? Questões de ramo imobiliário, enfim, tudo isso envolvido, né, na época, né, que a novela acabou não indo ao ar, né? Então seria interessante ter ido para streaming, né? Eu gostaria que fosse, né, porque foi uma novela maravilhosa de Dias Gomes. Eu já vi os trechos da novela, eu me apaixonei pela novela, então gostaria que fosse para streaming também. Uma novela O Espigão que foi escrita por Dias Gomes, né? Vamos ao próximo? Outra novela que se existisse, eu não sei se, acho que não existe mais, não sei, nos arquivos da emissora, a novela Fogo sobre Terra. Porque a novela conta uma história interessante, né? Então a novela conta a história, né, daqui dos dois irmãos, do Pedro Azulão, do Diogo Fonseca, que eu já falei aqui. Então, seria interessante se ela existir, fosse para streaming, né? Eu iria assistir. Outra novela que seria interessantíssima, né? Se tiver indo no arquivo que fosse para streaming, era Corrida do Ouro, que é uma novela super legal, uma aventura muito bacana. Então, a novela Corrida do Ouro, eu adoraria que fosse para streaming. Outra novela que eu adoraria se existisse, essa eu ia assistir de carteirinha, que é Bandeira 2, né? Bandeira 2, um desempenho fantástico do Paulo Gracindo, do Milton Moraes, do Stefano Cessian, do Felipe Carone, da Elisângela. Nossa, maravilhosa novela, maravilhosa. Se existisse, eu gostaria muito que ele exibisse em streaming. A novela é ótima. Vamos à próxima? Outra novela que eu adoraria ver, eu queria ver o Francisco Coco beber lavanda na novela O Cafona. Eu queria, né? Se ela existisse, eu adoraria assistir, né? Porque seria interessante, né, ver essa cena aí. Então, novela que eu gostaria que fosse exibida também no streaming é O Cafona. Se ela existisse, né? Outra novela que eu não sei se existe ainda ou não, mas eu gostaria muito de ver no streaming, foi a novela O Rebu. Quem matou, quem morreu, né? Porque a segunda versão eu não gostei. Mas eu gostaria de ver a primeira, eu vi os trechos, eu fiquei louco com a novela. É maravilhosa, né? Uma novela de mistério, de investigação, fantástica. Então vamos à próxima? A novela Rebu, né? Foi escrita pelo Braulio Pedroso. Outra novela que se passasse em streaming, mas eu ia sentar com alguma coisa para comer do lado e alguma coisa para beber e assistir a novela. Porque a novela foi maravilhosa. Se tivesse em streaming, ela existe, eu sei que ela existe.
Estúpido Cupido eu sei que existe. Seria maravilhoso essa novela exibir stream. Eu ia assistir. Vamos à próxima? Outra novela que, se existisse, eu ia querer assistir, faço questão de assistir, é Super Manuela. Bom, não preciso nem falar porquê. Na novela já conta uma história que é deliciosa, né? Uma história muito boa. Então, Super Manuela, se existisse, eu ia querer ver em stream, com certeza. Vamos à próxima? Outra novela que eu adoraria ver, já tá na hora de ir pra stream, né? Novela Escravizaura, que é uma novela que realmente é maravilhosa. A história da novela é linda, né? Então tá aí, ó. Escravizaura. Eu gostaria que fosse pra stream. Quem sabe, né? Vamos ver. Outra novela que merecia ir para streaming é a novela A Sucessora. A Sucessora é uma novela que gostaria que fosse para streaming porque a história dela é muito boa. Então tá aí, ó. As 20 novelas que eu gostaria que fosse para streaming para poder incrementar a história da televisão brasileira e poder fazer você assistir grandes clássicos, grandes trabalhos, grandes histórias de grandes autores. Tá aí, ó. As novelas, as 20 novelas que eu gostaria que fosse para streaming, as que existem e gostaria que as que não existem, se tivesse uma chance de ter visto, né? Então é isso aí, gente. Então eu agradeço a vocês. Muito obrigado. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, se você quiser, ó, Pedro, coloca mais novelas dos anos 70 aí, as melhores. Coloca mais 20 novelas. Eu venho aqui e coloco. Eu falo mais de outras novelas, tá bom? E se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Acione o sininho, tá bom? Compartilha e não se esqueça de deixar o joinha maroto. Se você pulou aqui para aquela, bum. Assiste um pouquinho meu trabalho. Assiste, nem que seja uns 2 minutinhos. Se você gostar, clica ali, inscreva-se no sininho, pronto. Beleza, já tá me seguindo. Aí é só me seguir, tá bom? E, gente, essas 20 novelas eu escolhi aqui a dedo, né? Porque foram as melhores novelas. Mas se você quiser dar sugestão para exibir mais 20 novelas dos anos 70, fala aí que eu falo aqui, beleza? Então, muito obrigado. Um beijo carinhoso no coração para vocês. Lembrando a vocês que todos os sábados, às 15 horas, tá? Nós temos vídeos no canal Tempo da TV. E todas as terças-feiras, às 6 horas, temos vídeos no Tempo da TV falando a história de cada novela, beleza? De qualquer uma dessas novelas, né? Algumas que não foram citadas ainda, eu estarei falando, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado, um beijo grande, partiu!